Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão. E o tema do programa de hoje é um setor importante não apenas para São Paulo, mas para o Brasil. Trata-se do setor da citricultura. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, o Brasil é o maior produtor de suco concentrado do mundo, o maior produtor de laranja. Tem um pomar enorme aqui em São Paulo e uma parte em Minas. Em outros lugares também, evidente. Paraná tem laranja, Sergipe tem laranja, enfim. Mas a concentração é aqui. Saíram os números da produção e números da indústria. E é isso que vai ser, esses serão os temas do programa de hoje, desta tarde. Aqui comigo, o jornalista, escritor e também músico, toca uma viola, o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Boa tarde, Ibiapaba, muito obrigado. Você é um homem como eu, paciente. Eu não falei mentira, né? Também é músico, não é? É verdade, é verdade. Tá nas redes, cara, pois na rede não tem... Tem como esconder, né? Não tem como esconder. Agora mesmo que você quiser esconder, fica lá. Fica lá. Bom, saíram números aí da produção. A safra aumentou, segundo o Fundecitrus, 3, alguma coisa por cento, 3,13 em relação à estimativa de dezembro do ano passado. 397.270.000 caixas de 40,8 quilos. É bom, esse é um número bom, eu estou achando meio grande, mas eu não sei, porque eu sou da geração que eu já vi quase 500 milhões de caixas. Mas esse número é bom para você, para o setor? Bem, Regis, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, essa safra que o Fundecitrus está ratificando praticamente, porque está bem no finalzinho dela já, a gente está em fevereiro, mas realmente no final da produção, uma safra normal a gente teria acabado esse processamento ali entre finalzinho de dezembro, começo de janeiro. A gente já estende aí a meados de fevereiro, que realmente é muita laranja no pomar. Em qualquer outra circunstância, uma safra de 400 milhões de caixas seria um problema enorme para esse setor, porque é uma oferta de fruta muito grande. Mas por uma série de razões e uma conjuntura muito favorável, essa safra de 400 milhões de caixas não podia vir em melhor hora, né? Se a gente for olhar, por que eu digo isso? Porque a gente saiu dos estoques mais baixos que a gente teve de suco na história desse setor, que foi em junho do ano passado, com 107 mil toneladas. E agora a gente projeta, a gente divulgou na quarta-feira de cinzas... no meio do ano e no fim do ano, né? No meio do ano e no fim do ano. Agora a gente divulgou, né, com base no que a gente tinha em 31 de dezembro, tinha em torno de 702 mil toneladas, segundo os relatórios das auditorias. E o que é projetado para junho de 2018 são 254.200 toneladas de suco. Que ainda assim, que você fala, mas cresceu 137% o estoque, né, na projeção. Sim, mas ainda é o terceiro mais baixo da série histórica. Então é um patamar muito restrito de suco, que dá para um abastecimento, levando em consideração a demanda atual, de 12 semanas. E a gente considerando que você tem que tirar o suco aqui do Brasil, levar para a Europa, levar para os Estados Unidos, levar para a Ásia, levar para a Oceania, é uma estrutura logística muito complicada. Então, 12 semanas é realmente um prazo bastante apertado e basicamente no limite ali da eficiência. Então, sim, essa safra de 400 milhões de toneladas veio numa hora muito boa. 400 milhões de caixas, desculpa. Não, até porque isso mantém uma certa estabilidade. Não sei na área de vocês de laranja, mas, por exemplo, para a indústria de café, por exemplo, para exportadores de café, muita volatilidade, ao contrário do que se pensa, não é bom, é ruim. É bom uma coisa mais estável. Não sei se para a tua indústria também. É exatamente isso. A questão é que a citricultura, nesse ponto, ela é muito parecida com o café, porque o café é uma cultura bianual. Então, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 2 anos e o que se anuncia acontecer agora, é exatamente isso, que você saiu de uma safra que foi muito pequena, de 245 milhões de caixas, foi para uma safra de 400 milhões de caixas,
E agora a gente não sabe qual que é o tamanho da próxima safra, mas todo o mercado espera uma queda considerável por conta do que a gente viu aí nos pomares nesse decorrer do ano. A gente teve um calor muito forte na época da formação da florada, no final do ano passado, e isso trouxe uma queda de flores e de frutos também muito grande, parecida com o que aconteceu na safra retrasada, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma queda grande nessa safra que vem agora, reforçando o fator da bianualidade, que ele é muito importante na citricultura. Você tem um ano uma safra grande, outro ano uma safra pequena. 2 anos de safra grande dá problema, porque você tem excesso de oferta. 2 anos de safra pequena dá problema que você tem restrição na oferta. Então é um setor, quer dizer, ele é bastante complicado nesse sentido. Mas também ele dá alguns prêmios, que foi o caso desse ano, que você conseguiu juntar, por conta desses baixos estoques, uma produtividade muito grande, e você também teve bons preços praticados, segundo o que o CPEA mostrou nos relatórios deles. Foi bom então para todo mundo, né? Foi um ano especial, sem sombra de dúvida. Mas eu não sabia que a laranja também tinha essa bianualidade do café. Tem. Um ano o café produz, outro ano produz pouco. É igual? Laranja é igualzinho. E tanto que os entendidos, eles falam que quando você pensa na citricultura, na gestão de um pomar, o certo é você olhar o seu pomar de 2 em 2 anos. Claro, você acompanha todo dia, mas o cálculo de rentabilidade ele é sempre em um espaço de 2 anos. Que você sabe que um ano você vai ter uma safra que vai ser melhor e outro ano uma produtividade menor, porque a planta cansa, igualzinho o café. Né? Estressa. Estressa, e aí tem um monte de problema. Então, o cálculo de ciclos de 2 anos, ele funciona bastante, inclusive para testar como é que está a rentabilidade do negócio. Inclusive a média melhora, conforme você me falou aí, o pomar tem um tamanho e um ano a planta produz mais, outro ano produz menos. Né? A gente pega assim, no caso da safra pequena que a gente teve na safra passada, ele produziu 1,3 caixa por árvore, uma árvore, na média. Na média, nesse ano, a gente já passou de 2,1. Então você sai de uma safra que é menor em 30 anos para uma safra que é a segunda maior em 20. Então é uma montanha russa, né? Só que é para quem tem coração forte. Não, mas o pessoal tem. A média, você está vendo a média que ele falou? 2,1 com 1,3, dá 3,4, não é isso? Se você fizer de 2 em 2 anos, a média aumenta, né? Vai dar 1,7, 1,8 ali mais ou menos. E é mais ou menos isso, né? Então, assim, é importante estar atento com isso. Agora, a questão é, o que preocupa a gente, Hash, é a questão da demanda, né? Porque no final das contas, você ter um pomar do tamanho que a gente tem hoje, com este potencial produtivo, é uma coisa que assusta um pouco, porque agora, por enquanto, está dando tudo certo. Você tem aí um ano que foi uma safra pequena, agora vem uma safra grande, agora parece que vai vir uma safra pequena de novo, então as coisas elas vão ali se ajustando. Se você não tem uma demanda puxando essa produção, você fica muito suscetível ao que aconteceu com a gente lá em 2012, 2013, que a gente teve uma safra de 418 milhões, no ano seguinte uma safra de 387 milhões de caixas, que foi parecida com essa agora, e aí deu um problema enorme de excesso de oferta no mercado, e a gente demorou alguns anos para conseguir vencer aqueles estoques. Só para a gente dar uma proporção, né? Esses estoques que a gente falou de 254.200 toneladas, eles são mais ou menos 30% do estoque que a gente tinha em 2013. Que foi de 760 mil toneladas. Né? Então, quer dizer, a gente olhar hoje como é que está o ajustamento do mercado, ele está muito mais ajustadinho do que ele estava 4, 5 anos atrás. Isso eu acho que é uma coisa que é boa para todo mundo. Está mais redondinho, como se falam aí, né? Eu tenho que chamar um intervalo, Ibiapaba. Converso com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Está falando dos números aí da laranja. A gente volta já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu não falei no começo do programa, vou falar agora. Esse programa você assiste, você pode assistir pela TV, você pode assistir pelo Facebook, o canal tem uma página lá no Facebook. E daqui uma semana, um pouco mais, ele vai para o canal que eu tenho, que nós temos no YouTube. Então ele deve estar. Eu me assusto um pouco com essas coisas, mas ele deve estar em alguma nuvem por aí, você pode assistir a hora que quiser, no dia que quiser, não tem problema. Converso com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR,
e ele está falando o panorama aí do setor de citricultura. Você citou o negócio das 700 mil toneladas, foi nesse ano 2012 por aí, que teve até uma grana para as indústrias estocarem suco, não teve isso? Foi exatamente, foi nesse período. Foi um remédio que conseguiram. Naquela época aconteceu, a gente está falando, duas safras muito grandes, né? Quando veio a primeira safra grande, de 418 milhões de caixas, já era uma safra que ela, naquele momento, pelos estoques que a gente tinha, ela já era um pouco maior do que a gente podia absorver. E aí foi feito um trabalho setorial muito bem feito, entre produtores e indústrias. Na época, quem ajudou bastante foi o ex-secretário de Agricultura aqui de São Paulo, o João Sampaio, o Zazo, né, que fez na época uma ponte com o Wagner Rossi, que era ministro da Agricultura, né. Chegamos até na época a falar com a presidente Dilma, né, e foi feita a LEC, uma linha especial de crédito, que ela consistia no seguinte: as indústrias receberam um adiantamento de recursos, né, para comprar a laranja excedente com um preço que era determinado pela Conab naquela época. O que ficou de estoque disso ficou preso pelo governo como uma linha como contingenciamento, né, de recursos, e conforme você ia pagando aquelas parcelas desse financiamento, você ia liberando o estoque. Qual que foi o problema? No primeiro ano isso funcionou muito bem. Ninguém imaginava que ia vir uma safra enorme no ano seguinte, como veio, de quase 390 milhões de caixas. E aí o problema foi o seguinte, é que você não tinha capacidade física nos armazéns das indústrias para conseguir colocar toda a laranja para dentro, e a gente teve realmente um problema muito grande no mercado por causa do excesso de oferta. Desde então, o estoque ele vem caindo ano a ano para uma série de questões e chegou no ano passado no seu nível mais baixo da história, né? E inclusive deu muito trabalho para as indústrias conseguirem atender a todos os pedidos de suco, né? E agora a gente está indo para esse padrão que ele é mais organizado, vamos dizer assim, ele já ainda está num padrão que é realmente no limiar ali da eficiência, mas ele é menos desafiador do que era no ano passado. E por outro lado também não tem suco sobrando no mercado, que é bom para manter aí os fundamentos em ordem. Então a gente saiu de um ponto de uma total desorganização do ponto de vista de oferta, e agora a gente está realmente num patamar mais ajustado. E eu espero que continue assim, porque não beneficia ninguém, nem o excesso de fruta e nem a falta de fruta. Você tinha me explicado aí sobre essa questão, falando da indústria, né, já que você falou de capacidade de armazenagem, que as indústrias têm investido muito nisso, né, em logística e armazenagem, é isso? Exatamente. São dois pontos onde a gente consegue observar melhor onde que está o investimento das indústrias. Um é navio, porque hoje o principal produto o principal ainda não, mas o produto que cresce dentro da citricultura brasileira é o suco não concentrado, sigla NFC, do inglês Not From Concentrated. E aí o que acontece? Esse suco, ele é 12 graus Brix. O que significa isso? Que ele tem 12% de sólidos numa tonelada. O suco concentrado que todo mundo conhece, que enfim, fez aí a citricultura brasileira ficar conhecida, ele é 66 graus Brix, ou seja, ele é super concentrado, então ele tem 66% de sólidos numa tonelada. Quando você transporta um produto que ele tem só 12% de sólidos, você precisa de mais espaço, que você está carregando um monte de água. Então você precisa de mais navios e você precisa de mais armazéns. Então quando você olha o que as empresas investiram nos últimos anos, é justamente em tanques de NFC e navios para levar esse NFC mundo afora, que são investimentos bastante robustos e que demandam um capital intensivo bastante forte. Então, assim, é para esse lado que a gente acha que caminha o nosso setor. E as indústrias de processamento de laranja são todas internacionais. Então elas têm armazéns aqui e fora do Brasil também. Exatamente. Inclusive a nossa contagem de estoque é suco de laranja global. Então que são o que tem nas fábricas no Brasil, o que tem nos armazéns, nos tanques da Flórida, da Europa,
China, na China a gente não tem armazém ainda de NFC, mas assim, a gente leva em tambor para lá. Mas Oceania, Japão, né? E também no suco que está boiando no mar, que é bastante. Você imagina o seguinte, quer dizer, um navio pode levar 40 mil toneladas de suco. Se você tem aí 3 navios com 40 mil toneladas, são 120 mil toneladas. Né? Um bom estoque. Considerando isso, 3 navios, imagina, boiando com 120 mil toneladas. É praticamente 10% da safra que está boiando no mar aí em algum lugar ao mesmo tempo. Hipoteticamente falando, claro. Então, esse estoque também tem que ser computado na conta que a gente faz, na soma que a gente faz. Então, esse é o estoque global de suco de laranja. Deve ser caro esse negócio, viu? Porque é tudo com energia elétrica, né? Para manter gelado, Sim. você tem que... Sem dúvida. No porto tem que ter tomada. Tem. A fábrica não tem tomada, mas tem, né? Tem... E o navio é o quê? Gerador? É gerador. Você imagina o seguinte, na China, a gente tem que chegar com um produto a menos 18 graus Celsius. Imagina o que é levar um navio de suco em tambor do Brasil para a China, né? Tudo bem que você pode também sair da Europa para a China, mas que seja a 17 graus, a 18 graus negativos, né? Imagina, cruzando os oceanos, o quanto de energia não vai numa operação dessa. Né? Tem diferença entre o suco a granel, né? Aquele sei lá como é que chama aquilo. É granel mesmo, no navio a granel. Do que eu nem sabia que se tambor. usava ainda tambor. Tem Sim. diferença para gelar isso? Tem. No geral, é mais fácil, você consegue deixar o suco em tambor mais gelado. Né? Então, o a granel, você viaja com ele mais ou menos só a menos 10 graus Celsius. Né? Então, ainda é bastante gelado. Né? Mas o em tambor, você consegue temperaturas ainda mais baixas. E aí é uma questão de regras de aduana. Por exemplo, na China, quando o suco chega na China, ele tem que estar a menos 18 graus Celsius. Se ele tiver a menos 18 graus Celsius, você paga uma tarifa de 7,5%. Se por acaso ele tiver a menos 17,9%, você paga 30% de tarifa. É mesmo? Sim, senhor. É uma esquisitice que acho que só tem nesse setor. Ela é uma regra de temperatura, né, uma regra técnica que tem uma consequência tarifária, que é uma jabuticaba, né? Só tem aqui no Brasil essa daqui. Né? Em outro lugar a gente não acha. Tá bom. Vamos ao outro intervalo. Já nem sei quantos intervalos tem, mas isso aqui fica entre nós. Converso com o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. A gente volta já, acho que é para o último bloco, até já. Ok, estamos de volta, o assunto é a citricultura brasileira, que é a principal do mundo. E eu converso com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Está dizendo aqui de uma barreira lá dos chineses. Se a temperatura varia muito, vem bordoada em cima. De 7 para 30, é isso? 7 só. Só, né? Só 7 para 30. Mas é gozado que o Brasil deve, com todas as dificuldades, e a gente sabe que tem muitas, né? Mesmo os americanos dependem do suco brasileiro, os europeus são maior, não sei quanto compram. Compram 70%. 700 mil toneladas. Mais ou menos por aí. Então, mas o Brasil vende para todo mundo, para a China, deve vender até aqui na América do Sul. Vende para todo mundo. O Brasil deve ter uma posição relativamente, não é tranquila, mas é aquela história, se não comprar suco do Brasil, vai comprar de quem? Então, essa é uma excelente questão, Resch, porque a questão é quanto que as pessoas estão dispostas a tomar suco de laranja. Suco de laranja, ele é um produto que ele é importante na nutrição, ele é importante para uma série de coisas, mas as pessoas vivem sem suco de laranja e a gente não pode esquecer disso. Então, o que acontece é o seguinte, e esse é um dos grandes motivos da queda de consumo do suco de laranja, porque, infelizmente, as pessoas começaram, sim, a substituir suco de laranja por outras bebidas. Por isso que o consumo caiu. Então, quando a gente olha e acha que a gente está numa posição estratégica, porque somos os maiores processadores e exportadores de suco do mundo, isso é uma falácia, porque o que importa é o desejo do consumidor. Se o consumidor ele não se sentir convencido de que aquele produto ele é bom o suficiente para ele pegar na prateleira, colocar num carrinho de compras e levar para casa, acabou a indústria no Brasil.
Não adianta você ter todo esse potencial produtivo. Então, no final das contas, não importa o fato de você ser o maior player de suco de laranja, porque ninguém gosta tanto de suco de laranja a ponto de pagar qualquer preço, de ter qualquer qualidade de produto. O mercado é que determina isso. O mercado que determina qual que é o preço, qual que é a demanda, e isso vem vindo vem do varejista para o engarrafador, do engarrafador para a indústria e da indústria para o produtor. E essas mudanças que têm acontecido no mercado, elas têm sido muito doloridas para a citricultura e em alguns momentos mal compreendida, porque não é uma questão de vontade da indústria, é vontade do produtor, é uma questão de vontade do consumidor, que é realmente quem manda nesse mercado. Eu tenho duas questões que eu já te perguntei, só vou passar, passando mesmo. Que eu acho, por exemplo, é um pé de barro, digamos, da indústria de laranja. Um é que você vê, por exemplo, o Brasil é o principal produtor de café, já que falamos disso, mas o consumo brasileiro é o segundo maior do mundo. É. Isso ajuda, torna o mercado. E é o maior exportador, e blá blá blá. E o suco de laranja, o brasileiro não toma suco em latinha, em caixinha, né? Toma Não, pouco. ele toma pouco. Se a gente for pegar aqui se a gente for fazer aqui uma conta, grosso modo, o consumo ele tem crescido aqui no Brasil, tá? Ele tem crescido bem, numa faixa aí de 10% ao ano. Segundo dados da Euromonitor, que é uma das principais pesquisadoras, né, empresas de pesquisa desse mercado, o mercado brasileiro hoje ele é certamente um dos que mais cresce no mundo para consumo de suco de laranja industrializado. Agora, o que acontece? O brasileiro, ele já, se a gente pensar, que a safra brasileira aí para o mercado interno é de 50 milhões de caixas, mais ou menos, uma pela outra, a gente vai ter cada caixa, ela faz 20 litros de suco, você vai ter aí mais ou menos 1 bilhão de litros feitos de suco espremido, potencialmente. Você divide isso aí pelos habitantes, você vai ter aí 5, 6 litros de suco de laranja per capita ano, mais ou menos, né? Então não é um consumo exatamente baixo. O que acontece é que em outros países se consome muito mais. Por exemplo, no Canadá, o consumo de sucos é de 29 litros por pessoa ano. Mas não só laranja, vários. De sucos, né? Aqui no Brasil você tem consumo de suco de uva, basicamente, e suco de laranja. É o que se vê no mercado, é isso. Não tem para onde correr. Aqui tem agora crescendo um pouquinho maçã, mas ainda é muito pequeno. Então o que acontece? Quando a gente olha isso, a gente vê que o potencial brasileiro, ele é de pelo menos mais 50 milhões de caixas excedentes, fora 50 milhões que você já está consumindo no mercado 100 interno. 100 milhões de caixas. 100 milhões de caixas. Quer dizer, a gente ainda tem muito espaço para conquistar aqui no Brasil. E isso tem sido feito com muita propriedade por empresas brasileiras que não fazem parte da Citrus BR, mas têm feito um ótimo trabalho em desenvolver esse mercado. Eu sempre falo, eu lembrei de duas coisas, não sei quanto tempo nós temos, mas eu dos sucos de caixinha, por exemplo, agora tem vários, eu gosto dos industrializados, eu estou dizendo. Eu dos que eu experimentei, eu gosto de laranja e tangerina. Manga eu acho muito grosso, maçã não curto muito. Eu gosto de maçã fruta, mas... Agora, tem uma enormidade de sucos, inclusive tem supermercados que fazem suco na hora ali também. Agora, As maquininhas. Maquininhas, que fica aquela... É que no caso o prazo de validade desse daí é pequeno, né? Porque ele oxida rápido, sem o processo de pasteurização, ele perde ali daqui a horas, ele já está impróprio. Pasteurização é esquentar, né? É esquentar. Você, no caso do suco, se eu não me engano, você coloca a 75 graus por 4 segundos ou 5 segundos, alguma coisa assim. Que dá durabilidade. E aí ele já dá a durabilidade para o produto. Então, quer dizer, não é uma pasteurização, não é um processo muito agressivo ao produto, né? Mas é super necessário. Fui avisado aqui que temos 2 minutos. Eu lembrei de uma história engraçadíssima que eu me adorei. Quando o Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula Indy em Indianápolis, ele causou o maior celeuma nos Estados Unidos, porque lá eles tomam leite. E ele toma um copo de suco. Ele é produtor ainda? Acho que é, né? Acho que sim. De suco. Então, marketing para vocês nos Estados Unidos não foi lá essas coisas. Mas vocês estão fazendo marketing no mundo, né? Sim, a gente tem uma campanha na Europa, o Fruit Juice Matters, que é uma campanha focada
primeiro no trabalho com nutricionistas, médicos e, enfim, outros especialistas em saúde humana. Agora, daqui em dias, a gente vai ter o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Ipsos, custou 200 mil euros, feita ali nos 14 países que estão no âmbito da campanha, e que traz um raio-x do que os profissionais de saúde pensam sobre suco de laranja, sobre suco de fruta, suco de laranja. Se faz bem, se faz mal, se tem açúcar adicionado ou não. E a gente já começou a ver alguns resultados preliminares. É impressionante o desconhecimento da própria categoria médica de que suco 100% não tem adição de açúcar. Eles acham que sim, que tem adição de açúcar, né? E assim como acham que tem adição de conservantes e uma série de outras coisas. Se tudo der certo, isso vai poder fazer com que a gente coloque no rótulo do produto na União Europeia sem açúcar adicionado, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu, porque quando você chega para a União Europeia, para a Comissão Europeia para falar, eles falam assim, meu amigo, mas todo mundo sabe que suco 100% não tem açúcar adicionado. Agora, com esta pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, a gente vai falar, escuta, senhores, não, nem todo mundo sabe, e olha, quem deveria saber não sabe, então a gente precisa agir para informar o consumidor. E esses resultados você vai trazer aqui em breve, Vai né? ser um prazer. Porque falou um minuto de programa, já não é mais nada, né? Verdade. Minuto acabou. E, Paulo, mais uma vez, prazer falar com você. Eu sempre me impressiono com o conhecimento que você tem desse setor e a clareza com que você explica. Eu acho que isso é bom para os citricultores, enfim, para todo mundo que está envolvido aí no negócio. Obrigado. Eu te agradeço. Até a próxima. Sai logo do estúdio, porque gostaram de você hoje. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Gente, o programa volta amanhã. Tchau, tchau.